Estamos vivendo o momento apocalíptico do coronavírus. Eu digo apocalíptico não do grego apocalipsis, que significa revelação. Eu falo apocalíptico de caótico, desordenado e crítico. Se você ouvir o barulho de um carro aqui atrás, é carro mesmo, viu? É que a sala que eu estou, ela não tem isolamento acústico, não é profissional. Mas, bom, eu até falei que não ia dizer nada sobre esse momento do coronavírus. Por quê? Porque tanta gente já disse tanta coisa, já falaram coisas úteis, coisas que não são úteis, já falaram coisas sérias, já brincaram, que eu pensei, não tem mais nada para ser dito. Mas sabe, eu tenho ficado meio perplexo, pasmo mesmo, com algumas coisas que eu tenho visto e que eu tenho escutado em áudios e em vídeos, que eu pensei, meu Deus, ainda tem coisa para ser dita. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo, qual é o problema de você ir na igreja? Nas reuniões religiosas, você não tem fé? A tua fé te protege de tudo. Não tem problema, vai lá, adora a Deus, abraça as pessoas, pega na mão, beija. Qual é o problema? Você não tem fé? A tua fé é tão pouca assim? Eu já vi gente dizendo isso. Será se a ideia que eu tenho de fé for dessa forma? Será se está correta? Será se eu não vou ter alguns problemas? Eu penso que sim. Vejam, por exemplo, comigo o seguinte. Está vendo aí? Na Malásia, o ministro da Saúde, Adam Baba, ele garante que um evento religioso no final de fevereiro, onde tinha 16 mil pessoas, foi o responsável pela grande disseminação do coronavírus naquela região da Malásia. Ué, no meio das pessoas contaminadas não tinha nenhum filho de Deus sincero, honesto, ao ponto de sua fé impedir dele ser contaminado? E o que dizer da França? Está vendo aí o portal da BBC News? Coronavírus, o encontro religioso que acelerou as contaminações na França. Aqui embaixo diz assim, um evento evangélico no leste da França que durou uma semana no mês de fevereiro, contribuiu para disseminar o coronavírus em todo o país, segundo as autoridades sanitárias. Isso aqui é notícia do dia 12 agora de março. A da Malásia é notícia do dia 15 de março. E o que dizer então do que ocorreu em Sobibor ou Auschwitz ou outros campos de extermínio no grande holocausto, onde milhões e milhões de pessoas morreram e onde milhares de filhos de Deus, sinceros, honestos, que viviam de acordo com a luz que tinham recebido de Deus. Ué, onde esteve a fé? A fé não os protegeu? O que aconteceu? E o que dizer dos telejornais de hoje, dia 18 de março? Eles estão dizendo que já temos mais de 200 mil pessoas contaminadas no mundo e mais de 8 mil mortes no mundo pelo coronavírus. E aí eu pergunto, no meio dessas 200 mil pessoas contaminadas, não tem nenhum que tivesse uma fé suficiente para ele não ser contaminado? E no meio dos mortos, não tinha nenhum também, nenhumzinho, que tivesse fé para ele não morrer contaminado pelo coronavírus? Eu já vi alguém dizendo, mas Paulo estava na prisão e ele cantava. Nós podemos cantar sim. Qual é o problema da gente cantar? Paulo cantou tanto na prisão que veio o milagre, os alicerces da prisão cederam. É verdade. Mas essa pessoa se esqueceu que Paulo morreu também na prisão. Em Filipos, na Macedônia, ocorreu o milagre dos alicerces da prisão estourarem. Mas em Roma isso não aconteceu. Paulo morreu, foi decapitado. O milagre existe? Sim. Mas o milagre ocorre pela vontade e pela decisão de quem?
Você pensou aí, não é? O milagre ocorre pela decisão e pela vontade de Deus. É Ele que decide a hora do milagre. Paulo cantava na prisão em Filipos, porque o sacrifício que os apóstolos faziam naquele tempo era para a disseminação de um evangelho nascente. Hoje você vai fazer pouco caso da pandemia do coronavírus e de repente ser infectado, não seria isso uma irresponsabilidade? Eu acho que isso extrapola o limite da irresponsabilidade. Isso chega ao absurdo, porque se eu fizer isso, será que eu não estou colocando em risco a minha vida e a vida da minha família e a vida da sociedade? O que diz a Bíblia sobre o que estamos conversando? A Bíblia diz no Salmos 91, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu o quê? Não serás atingido. A Bíblia diz no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E em Lucas 21:11, o que a Bíblia diz? Palavras de Jesus, quando ele falava das coisas que prenunciariam o fim do mundo, ele dizia, haverá grandes terremotos, epidemias, olha aí, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Mas em nenhum momento a Bíblia manda a gente afrontar o mal, em nenhum momento a Bíblia diz para a gente desafiar as calamidades, em nenhum momento. Em Mateus 24:17, por exemplo, Jesus diz, se tiver no eirado, não desça. 24:18, se tiver no campo, não volte para casa. O que isso caracteriza? O cuidado de Jesus e a proteção. Ele poderia ter dito, se tiver no eirado, pode descer, desafie. Se tiver no campo, afronte, venha para casa. Tua fé vai te proteger de tudo, mas Jesus não disse isso. Jesus é coerente. Ser crente, acreditar em Deus, não é ser burro, não é ser ignorante. Ah, mas tua adoração é acima de tudo, você tem que ir adorar no templo, nas reuniões religiosas. Será se não há aí uma confusão entre fé, adoração e confiança em Deus? Quando Jesus conversava com a mulher de Samaria, lá na fonte de Jacó, ela o perguntou sobre adoração. E o que disse Jesus? Ele disse, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. A gente tem que congregar? Sim, é importante, sem dúvida, é indispensável, lógico, mas em tempo de coronavírus precisamos ser sensatos, coerentes e evitar a expansão do vírus. A adoração, segundo as palavras de Jesus, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade é o contrário de mentira. E em espírito é um estado permanente de adoração no meu pensamento, em minhas atitudes, em minhas palavras, nos meus relacionamentos, em casa, no trabalho, na escola, adorar em espírito. Esse momento é um momento da nossa adoração ser pessoal ou em família, em espírito. Na hora certinha a gente volta para a igreja, a gente volta para o templo. São Paulo fala de um corpo, uma vida que é oferecida a Deus como um sacrifício, como um culto racional, aqui em Romanos 12:1. A minha fé é só emotiva? Não. Pode ser emotiva? Pode, mas tem que ter racionalidade também. Tem que ter racionalidade também. O que Jesus diz em Lucas 21:28? Eu quero oferecer esse texto para finalizar, mas antes eu quero fazer com você uma diferenciação entre juízo e calamidade. O que é um juízo? Um juízo é quando Deus esgota seus apelos de misericórdia, como aconteceu no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, e como vai acontecer no juízo final.
E o que é uma calamidade? Uma calamidade é uma catástrofe natural, é uma tragédia, é uma enchente, é um incêndio, é uma pandemia. Nos juízos, os filhos de Deus são poupados e salvos. Nas calamidades, não. Porque enquanto estivermos aqui nesse estágio, nós temos um caminho a ser percorrido. E nesse caminho há tragédias, dificuldades, calamidades e etc. E os filhos de Deus sofrem aí também e morrem também. Nós estamos vivendo numa espécie de fim do mundo. Não o fim do mundo escatológico mencionado pela Bíblia, mas uma espécie de fim de mundo criado pelo homem. Aliás, o mundo já se acabou várias vezes e reiniciou. Com certeza vai reiniciar de novo. Não importa se o genoma do coronavírus brasileiro é outro, é diferente, ou se o coronavírus foi criado pelo homem para fortalecer a economia asiática e diluir a economia do restante do mundo. O que importa é que ele está aí. E a minha fé não é um brinquedo. Ou a tua fé é um brinquedo que você faz com ela o que você quiser. Eu quero oferecer para você essa promessa bíblica que Jesus mesmo mencionou quando ele falava das coisas que prediriam o fim do mundo. Ele disse: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está o quê? Está próxima. Desejo para você e para mim muita sabedoria, muita fé, e que você e eu sobrevivamos espiritualmente e fisicamente ao coronavírus e outras coisas espantosas que poderão acontecer. Deus tenha piedade de mim, de você, do Brasil e do mundo todo.